Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa série Crochê com Fio de Malha. Eu sou a professora Ju, da JNY Crochê, e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer os pontos básicos do crochê. Para começar então, a gente vai precisar do fio e também da agulha. Eu falei com vocês na primeira aula, a aula passada, sobre o material que a gente pode utilizar para fazer o crochê com fio de malha, ou o maxi crochê, ou também chamado crochê gigante. E aí eu estou utilizando o fio de malha, mas você pode usar também o espesso da Euro Roma, que também é uma opção e, aliás, uma opção muito bacana. Eu comentei sobre as vantagens desse fio na aula passada com vocês, então se vocês quiserem saber mais a esse respeito, é só voltar na primeira aula e acompanhar. Todos os materiais que a gente vai usar na aula de hoje você encontra no Armarinho São José. Então, é só ir até o site pelo endereço que está aparecendo aqui na tela ou clicar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir até a loja e aproveitar toda a variedade de produtos que eles oferecem para a gente fazer o nosso artesanato. O primeiro passo, então, para a gente aprender a fazer crochê é aprender a forma de segurar o fio. Existem algumas formas de segurar o fio. Você pode segurar o fio da maneira que você achar mais confortável. Cada pessoa encontra o seu jeito próprio de segurar o fio, né? Aquele jeito que acha mais confortável, mas a maneira que é mais comum e que eu utilizo é passar aqui embaixo do mindinho, por cima do anelar, por baixo do médio e por cima do indicador. Essa forma de segurar o fio ajuda bastante a tensionar o ponto, de forma que você alcança uma tensão ideal, sem deixar o ponto muito apertado e sem deixar também muito solto. Conforme a gente for trabalhando os pontos, vocês vão perceber a utilidade dessa maneira de segurar o fio. A maneira de segurar a agulha pode ser tanto assim, em forma de faca, como também em forma de lápis. As duas maneiras são bastante utilizadas no crochê gigante, né, o max crochê. A gente utiliza bastante esse tipo de maneira de segurar a agulha porque a gente faz às vezes um pouco mais de força e assim a gente consegue puxar melhor o fio. Mas eu gosto muito de segurar assim, então geralmente eu mesclo entre uma forma e outra, até para ajudar a não cansar muito a mão. Essa é uma dica muito bacana para quem trabalha com fio mais grosso, porque como a gente faz uma série de movimentos repetitivos, para ajudar a não ter problema nas articulações, eu acredito que o ideal seja realmente isso, você mesclar entre segurar a agulha de uma maneira e também de outra. Assim, você altera o movimento da mão enquanto você está trabalhando. Outra dica também, é claro, é fazer momentos de pausa. Nunca fique fazendo crochê por várias horas seguidas sem interrupção. Fez um pouquinho de crochê, vai tomar um café, volta. Se não toma café, vai beber uma água e volta. Mas não fica por muito tempo fazendo crochê direto, tá? Sem pausa, porque pode mais tarde, né, ocasionar alguma lesão nas suas articulações por conta disso. Claro que a gente não vai deixar de fazer crochê por conta disso, mas é só fazer da maneira certa que não vai ter problema depois e você vai ter suas peças lindas da mesma forma. Então, essa é a maneira de segurar o fio e essa é a maneira de segurar a agulha, tanto assim quanto assim. Para fazer a laçada inicial, que é o ponto de partida para diversos dos nossos trabalhos em crochê, a gente vai colocar o dedo indicador embaixo do fio e vamos fazer um E, dessa maneira aqui. Vou colocar a minha agulha aqui dentro e puxar o fio até aqui.
Aqui eu seguro as duas perninhas e levo a minha agulha para cima. Aqui a gente formou um nozinho e essa laçadinha inicial vai servir para a gente fazer as nossas correntinhas. Dessa forma aqui, a laçada inicial não conta como uma corrente. A corrente ela vai ser contada a partir da primeira trancinha que a gente fizer no nosso trabalho. Esse aqui é só um nozinho, é só o princípio, realmente, a base para a gente começar a fazer as correntes. Não conta como uma correntinha. Para fazer a corrente, a gente já precisa ter a laçada inicial feita. E aí eu vou colocar a minha agulha aqui dentro dessa laçadinha e vou puxar aqui o fio, sempre passando a agulha por baixo do fio e puxando esse fio aqui por dentro dessa alcinha que estava na agulha. Aqui eu já tenho uma correntinha. Ela fica aqui formando como se fosse uma trancinha. Para fazer mais uma correntinha, eu laço a agulha, sempre passando a agulha por baixo do fio e trago aqui novamente por dentro dessa alça. Essa então é a nossa correntinha. Aqui, por exemplo, a gente já tem 1, 2, 3, 4 correntinhas. A gente identifica a corrente por essa trancinha, esse Vzinho que vai se formando aqui ao longo do nosso trabalho. Aqui a gente tem o nozinho da laçada inicial e essa aqui é a laçadinha que vai ficando sempre aqui na agulha. Até a gente finalizar o nosso trabalho, ela vai ficando sempre aqui na agulha, servindo para a gente poder continuar trabalhando, fazendo os próximos pontos. Agora que a gente já aprendeu como fazer a corrente, a gente vai aprender como fazer o ponto baixo. O ponto baixo no crochê, para a gente trabalhar ele, a gente precisa ter uma base de correntes. As correntes funcionam para a gente como se fosse o chão, onde a gente vai construir, por exemplo, uma casa e a gente vai colocando os tijolos um em cima do outro. Então, para a gente colocar o tijolo antes, a gente precisa de uma base, um chão. E a corrente é esse chão para os nossos pontos, tanto ponto baixo quanto outros pontos também do crochê. Para fazer, então, o ponto baixo, a gente vai começar fazendo uma correntinha. Essa corrente ela vai dar a altura da nossa carreira, dos nossos pontos baixos. Essa corrente pode servir de ponto baixo ou não. Se ela servir de ponto baixo, ela vai contar já como um ponto baixo da carreira. Se não, ela não vai contar como um ponto baixo da carreira e quando a gente for trabalhar a próxima fileira, a gente não vai trabalhar em cima dela. Eu expliquei isso bem detalhadamente para vocês na aula do ponto baixo do nosso curso básico de crochê para iniciantes, que está aqui no nosso canal. Você pode acompanhar essa aula e aprender essa dica que eu estou passando para vocês bem direitinho, bem detalhadamente. Eu não vou dar todos os detalhes aqui a respeito disso agora, porque como é uma aula mais genérica, ensinando os pontos básicos todos de uma vez só, aí se eu explicasse tudo isso em detalhes agora, a aula ia ficar muito grande, mas você pode aprender essa dica, ela é muito valiosa, principalmente para quem quer trabalhar tapete, porque se você não souber fazer isso que eu estou explicando agora e for fazer um trabalho em pontos baixos, você pode acabar ficando com a peça torta. Muita gente tem essa dificuldade e muitas vezes a dificuldade está justamente nessa dica que eu estou passando para vocês agora. Então, dá uma olhada no nosso curso básico de crochê para iniciantes, que com certeza essa aula do ponto baixo vai te ajudar bastante. Para facilitar, eu vou deixar o link do nosso curso aqui na descrição do vídeo, aí você pode acompanhar. Depois de fazer então a correntinha, que pode servir como um ponto baixo ou não,
Se ela for servir como um ponto baixo, a gente vai fazer essa corrente e vai pular 1, 2 correntes na terceira corrente a contar da agulha. Então, eu conto a partir daqui. Essa laçadinha aqui é só a laçada que vai ficando na agulha, não é uma corrente. Essa aqui é a primeira corrente, a segunda corrente, a terceira corrente a contar da agulha. Venho aqui e faço aqui um ponto baixo. O ponto baixo, ele é trabalhado dessa forma. A gente não laça a agulha, fico aqui só com a laçadinha que já tá na agulha, venho aqui no ponto e vou puxar o fio, sempre passando a agulha por baixo do fio. Fiquei com as 2 laçadas na agulha, eu laço e tiro tudo de uma vez. Vou fazer novamente. Venho aqui no próximo ponto, puxo o fio, fiquei com as 2 laçadinhas na agulha, laço e tiro tudo de uma vez. Esse aqui é o nosso ponto baixo, a gente vai usar muito esse ponto. Ele é um ponto bem fechado. Esse, então, é o ponto baixo. Você pode treinar bastante o ponto para você aprender direitinho. Para continuar treinando, então, chegando aqui ao fim das suas correntinhas de base, você pode virar o trabalho, faz uma corrente, vem aqui no próximo ponto e vai fazer aqui um ponto baixo. A maneira correta, tradicional de pegar o ponto é dessa forma. A gente pega essas 2 alcinhas da trancinha. Em algumas peças você pode ter também um jeito um pouco mais diferente de pegar o ponto, que é pegando somente a alça de trás ou, em alguns casos, só a alça da frente. Aonde você vai colocar a agulha vai depender da receita que você estiver acompanhando. Se não estiver falando nada a respeito disso, é porque é para pegar o ponto normalmente, assim, da forma tradicional. Se for para pegar o ponto de alguma maneira diferente, aí vai indicar para você que é para pegar só na alça de trás ou só na alça da frente. Então, continuando, fiz a correntinha, é só entrar aqui no próximo ponto, puxar o fio, ficou aqui com as 2 alcinhas na agulha, vou tirar tudo de uma vez. Formei aqui o ponto baixo. Assim eu vou trabalhando até o fim da carreira, colocando um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Assim você pode treinar bastante o ponto baixo. Se você é iniciante, não sabia nada de crochê, você pode continuar treinando para aprender, fixar bem como é que se faz esse ponto. Para fazer o ponto alto, a gente precisa ter uma base de correntes. Já tenho aqui as minhas correntinhas formadas e agora a gente vai aprender o ponto alto. Para fazer uma carreira de ponto alto, a gente precisa fazer 3 correntes que vão dar a altura do nosso ponto e também vão ficar servindo já como o primeiro ponto alto da carreira. Se a gente fizesse menos correntinhas, fizesse, por exemplo, uma correntinha ou não fizesse correntinha nenhuma, o primeiro ponto alto que a gente trabalhasse aqui ia ficar bem pequeno, então a carreira ia ficar torta. Por isso é importante que a gente faça essas 3 correntes para dar a altura da carreira e já fica servindo também como nosso primeiro ponto. Para fazer então o ponto alto, a gente vai laçar a agulha, sempre passando a agulha por baixo aqui do fio, dessa maneira. E a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nessa 5ª correntinha, a contar da agulha, a gente vai colocar a agulha, puxar o fio. Fiquei com essas 3 laçadas na agulha. Vou laçar, tirar 2 laçadas, deixar essas outras 2. Laço e tiro tudo
fazendo aqui o nosso ponto alto, o primeiro ponto alto real da nossa carreira. Vou fazer de novo. Laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 alças e depois mais 2. Esse aqui é o nosso ponto alto no crochê. Essa então foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula que eu preparei com muito carinho e espero que tenha sanado bastante as dúvidas de vocês, principalmente quem não sabia nada de crochê. Espero que vocês já tenham começado a aprender bastante da técnica, aprendendo os pontos básicos, que são a correntinha, o ponto baixo e também o ponto alto. Existem outros pontos considerados básicos e eu falo e ensino, né, passo a passo esses pontos para vocês no nosso curso básico de crochê para iniciantes. É um curso também muito bacana e que você pode inclusive acompanhar para aprender algumas outras dicas, algumas inclusive muito preciosas para quem está iniciando na técnica do crochê. Esse curso é um curso gratuito, disponibilizado tanto aqui no meu canal quanto também lá no nosso site. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar. Essa é uma forma gratuita de apoiar o meu trabalho e, além disso, me incentivar a continuar fazendo essas aulas que eu faço com tanto carinho para vocês. Se você quiser ficar por dentro das próximas aulas da nossa série, não esquece de se inscrever aqui no meu canal e acompanhe a gente também lá no nosso site. O endereço é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. Na próxima aula dessa nossa série, a gente vai aprender como fazer o círculo mágico no crochê. Eu espero vocês então na próxima aula. Um grande abraço e até